Estamos aqui mais uma vez no nosso episódio do After Podcast. A gente chegou. Boa noite. Boa noite. Bom dia para quem é de dia. Boa Boa tarde noite, para bom quem é dia, de boa tarde. tarde. Ou boa tarde. Obrigada. Nessa noite nós temos aqui mais uma convidada maravilhosa que se chama Simone. Salve de palmas para Simone. Obrigada. Obrigada por ter aceito um convite tão repentino e tão rápido. Foi muito maravilhoso. E a gente quer agradecer muito. E então, Simone, se apresente para a galera. Conta aí quem é você, porque eles já nos conhecem, eles já sabem quem é a gente. Mas eles precisam te conhecer. Então, já vou botar até a minha câmera assim para apresentar. Pronto. Eu sou Simone, sou fisioterapeuta já há 13 anos. Minha especialização é fisiortopédica. Eu trabalho com pós-traumático e com pilates. Sou postulante da comunidade católica Shalom. De novo, né, entre idas e vindas, já fui em 2014, saí, regressei, né, fiz o meu retorno muito com grande alegria. E aí eu recebi esse convite há 10 minutos atrás, tô brincando. Eu recebi. Não, 20. Vou ser justa, meia hora, tô brincando. Nesse tempo, né, tô dividindo aqui uma temporada aqui na casa da Fran. E fui muito bem acolhida, gente, por sinal. E aí a gente vai partilhar hoje sobre qualidade de vida. Então, agora, nesse momento, vai passar aí na tela de vocês um vídeo sobre qualidade de vida. Que a gente separou um vídeo engraçado, tá bom? Vai falar sobre qualidade de vida e autoestima. Eu quero trazer essa temática. A Simone já assistiu esse vídeo, ela achou maravilhoso. E a gente vai conversar sobre qualidade de vida e autoestima, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter. Inclusive, eu me acho maravilhosa, linda. Então, fica aí o vídeo. Temos uma surpresinha para vocês. Hoje, Rodrigo Viana, vamos ter música. E cirurgia plástica lembra o quê? Cirurgia plástica lembra autoestima, não lembra, Rodrigo? Com certeza. Absoluta. Então vamos dar assim só um gostinho para eles do que é essa música de autoestima? Vamos lá. Então vamos. Desejamos para vocês neste programa hoje, que vocês usufruam da autoestima. Então, a gente assiste um vídeo desse, a gente fica pensando, realmente, se a pessoa é feliz, ela tem qualidade de vida, como é que a gente alcança isso, Simone? Conta pra gente. Então, né, eu tô ainda impactada pelo vídeo. Eu tenho outras formas de encontrar a qualidade de vida, não seria muito bem essa, assim, acho que aí também ela tem muita autoconfiança, né, assim, não é nem só uma qualidade de vida, né, mas ela, e eu acho que um pouquinho de falta de autoconhecimento, mas é coisas, assim, que muito pessoais, né. Mas falando em qualidade de vida, em questão fisiológica, a atividade física ela gera um grande benefício para nós em muitas situações, porque produz no nosso corpo os hormônios que, de forma natural, vão gerar esse bem-estar, né? Agora,
o que é importante além dessa qualidade de vida, assim, essencial, né? Eu acho que gostar de si mesmo, né? Como a pessoa do vídeo, assim, né? Se aceitar, são coisas importantes também. Claro que não precisa ser nesse grau tão elevado, assim, né? De passar um pouco do bom senso, mas é válido. Não, meu Deus. Ó, a Paola tá contigo a peteca hoje, tá, Paola? Porque você foi faltosa nos 2 últimos afters. Então, querida, tá contigo as petequinhas das perguntas. Você já vai pensando aí na sua perguntinha para Simone. Simone, Oi. enquanto isso, bate papo aqui rapidinho, tá? Tá. Conta pra gente, assim, a autoestima é importante pra gente ter qualidade de vida, a gente precisa se amar, beleza, show de bola. Mas eu tô passando por um momento difícil da minha vida, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Tô ali, ó, terminei com o namorado, tô me sentindo um trapo, fui abandonada. Vamos imaginar essa pessoa. E agora? Vou fazer o quê? Porque a última coisa que eu vou pensar, eu acho que assim, qualidade de vida, e na verdade é o momento que eu deveria buscar, né? Exato. Eu acredito muito que essa busca pela qualidade de vida, nessa circunstância em especial, ela vai passar pela questão afetiva, né? E o nosso emocional, na verdade, ele dita muito aquilo que está no psicológico e também no fisiológico. Acho que o primeiro passo para nós é realmente se refugiar em Deus, né? E a vida de oração é o primeiro passo, é onde eu encontro um norte para minha vida, para minha existência, porque ele vê aquilo que eu não vejo. E a partir daí você começa a conseguir regrar outras coisas. A atividade física, vou sempre bater nessa tecla, porque como boa pilateira, a gente vai sempre buscar o fisiológico. E a gente tem grande liberação de serotonina, né, endorfina no corpo. E isso é um grande auxílio até para a questão emocional e também para a questão psicológica, né? O bem-estar gerado pós, assim, gente, é a decisão, né? Santa Teresa diz da decisão. É difícil você ir para atividade física. É difícil você sair de si porque você não quer. O que você quer é ficar lá chorando as suas mágoas, com dó de si mesmo, né? Porque é um movimento natural, vamos dizer assim. É um movimento natural de todo ser humano se curvar diante da dor. Porém, uma vez que você consegue dar esse passo, que é sempre mais difícil primeiro, e você vai em busca desse novo norte, vamos dizer assim, né, você consegue. E é tão interessante porque aí eu abro até um parênteses, né? A gente fala da vida de oração e às vezes a gente já pensa logo, né, nessa questão assim muito contemplativa, parada com Deus. Mas às vezes uma situação como essa, até a própria atividade física como um primeiro passo nos auxilia nessa vida de oração. Porque faz com que eu me relacione, uma coisa que geralmente a gente não quer fazer quando está vivendo uma situação difícil, a gente tem uma tendência a se fechar. Então, faz com que me relacione, né, com aquela pessoa que está ali me auxiliando, profissional, no caso. Eu falo que a gente vira terapeuta, né? Vira muito assim, vira o amigo, vira o ombro amigo, vira o que for preciso. E além disso, com outras pessoas que estão no mesmo ambiente, enfim, isso vai na verdade, salvando daquela situação. E aí, o bem-estar, ele é uma consequência daquela decisão de, com mesmo diante da dor, não se curvar, mas nem que fosse arrastando, dar esse primeiro passo. Eu acredito muito nessa via. Eu também. Só que acho que também quem já superou alguma coisa nesse sentido pode comentar. Gente, alguém tem perguntas? Perguntinhas para a Simone? We have a Eu acho que esse question. tempo de. Eu tenho uma colocação, uma pergunta também, assim. Acho que esse tempo de quarentena fez a gente olhar muito pra gente também, né? Foi um tempo. Tem sido um tempo de autoconhecimento e de percepções mais aguçadas, né? Porque antes era tudo tão no automático e acorda, ajeita as coisas e coloca a criança para isso, e o marido vai para outro lado, e a gente sai correndo para o trabalho, e acabava não se percebendo assim, né? E muitas. Todas nós aqui, eu tenho certeza que a gente viveu por esse período dentro dessa quarentena, mas também muitas das pessoas que estão com a gente agora no After também, de alguma forma passaram por isso. E
E de forma prática, assim, a gente tá recluso dentro de casa, a gente tá vivendo esse tempo de quarentena e a atividade física, ela é super importante. Mas além daquela atividade física, tipo assim, e a gente não tá falando nem do crossfiteiro aqui, né? A gente tá falando de uma atividade física básica para manter pelo menos uma sanidade mental. Que tipos de atividade a gente conseguiria colocar na nossa rotina? Será que a gente parte para alguma coisa mais aeróbica? Será que começando com um alongamento, alguma coisa, isso também já nos ajuda? A gente teria algum norte para partir já? Sim, então, a pessoa que ela já tinha o hábito de praticar algum tipo de atividade, geralmente o local onde ela praticava vai dar algum tipo de orientação, partindo do ponto onde ela parou, vamos dizer assim, né? Nesse tempo. Uma pessoa que ela não praticava e nesse tempo de pandemia ela descobriu essa necessidade, né? Que já existia, mas que ela não tinha esse olhar, né? Então, o que, que a gente vai percebendo? É importante que ela esteja atenta ao feedback do corpo. E por isso, eu partiria dos alongamentos. Não que você não possa fazer um exercício mais cardiorrespiratório, que é aquele que te canse, que não isso, mas com menor impacto. Então, hoje em dia, até se você procurar no Google, YouTube, você encontra muitos treinos, muitos assim, né? E aí o interessante, porque o que acontece às vezes é a pessoa querer começar já lá em cima, como você disse, em treinos muito proprioceptivos, assim, exigentes, e acabar até gerando uma lesão e tendo que parar totalmente. Então eu começaria com treinos menos intensos, né? Treinos assim com menor impacto. Com certeza, para aquela pessoa que tem uma vida sedentária, as mobilizações, os alongamentos são um início que favorece, né? Porque você aquece a articulação, você prepara o seu organismo, o seu corpo, o seu músculo, para ir desenvolvendo depois outras atividades com segurança. Alongai-vos uns aos outros. Tá lá em Sedentários, capítulo 3, versículo 8. Você pode pegar aí, entendeu? Na sua palavra e ser feliz. Alongai-vos. E fora que pode gerar o outro lado também, né? De tipo, se a gente não começar por aí e querer começar muito do alto, a gente se frustrar dizendo, pô, eu não consigo, meu E se corpo não machucar responde, também, né? machucar, A pessoa nunca né? fez nada, já vai pro crossfit, pô. Sim. E Tipo, claro, cada um também tem aquele. É um conjunto, né? Tem aquele exercício que a gente gosta mais, tem aquilo que é benéfico para nossa saúde. Mas também, se a gente colocar uma régua muito alta, a gente acaba se boicotando, porque a ideia do exercício é justamente, né, a gente se ajudar, pelo menos ter uma válvula de escape, né, alguma coisa nesse sentido, e não ficar, eu não consigo nada mesmo, né, eu não sirvo para um exercício físico, e até se encontrar nele, né, então é todo um processo também de autoconhecimento dentro do exercício físico, né, não tá nada separado. eu vi hoje eu tava escutando uma pessoa, eu até mostrei pra Simone acha que eu sou louca, mas tudo bem. Tem um cara que eu sigo, que ele, todos os dias, ele toma banho dentro do freezer, de uma água bem gelada, assim, deixa a água congelante. Depois, qualquer coisa, peço pra eu colocar um videozinho aqui também. Ele entra no freezer, ele desliga o freezer da tomada, com água bem gelada. Tem os floquinhos de gelo assim boiando, porque ele entra com a câmera, ele filma dentro. E aí ele toma banho bem gelado, assim, fica 5 minutos imerso. E ele fala que ele se sente bem. Depois, se quiser dar a explicação fisiológica disso, porque eu não sei, né? E aí ele fica 5 minutos. E ele fala que ele se sente maravilhosamente bem, que isso tem benefícios para ele, mas eu acho que a mensagem que eu queria trazer quanto a isso é o seguinte, que ele fala o seguinte, a gente está muito preocupado com com a linha de chegada, mas às vezes a gente esquece de olhar para o veículo que a gente está indo. E acho e eu vou também refletindo e olhando para o nosso processo, porque eu penso que, por exemplo, eu sou workaholic, trabalho muito, e nessa pandemia isso se acentuou bem concretamente na minha vida. Mas não, eu nunca, nem sempre fui workaholic. Eu já existiram momentos na minha vida que eu não trabalhava tanto assim.
E foi um processo para chegar até aqui, até aguentar, sei lá, dormir 3 horas por noite e trabalhar muito. Então, é um processo também sair do sedentarismo e ir para um lugar onde você esteja praticando mais atividade física. Quer comentar sobre o... Quero. Então, assim, ó, o que acontece? Fisiologicamente falando, existe um tipo de tratamento que se chama crioterapia, né? Então, ele é baseado no gelo. O que o gelo faz? Vasoconstrição, diminui, né, o fluxo de sangue e ajuda, como se fosse uma quebra do processo inflamatório. Então, se você tem processos inflamatórios no seu corpo, é muito útil, geralmente, e muito utilizado até. O físio, ele indica muitas vezes, né, para o cliente, para o paciente, né? Coloque gelo. Quando tem um edema, coloque gelo, né? Ah, bateu, coloca gelo. Parece uma coisa corriqueira, mas é muito eficiente. Não é, como posso dizer, não é algo que resolva todas as situações, é claro, né? Uma das técnicas, mas ela é muito utilizada. Então, isso faz com que, se ele tiver qualquer tipo de processo inflamatório no corpo, principalmente muscular, né, esse processo ele vai ser interrompido. Então, ele gera muitos benefícios. Mas é claro que para ele chegar nesse ponto, que nem a Fran falou, houve todo um processo. Porque a gente está falando aí de entrar dentro de uma piscina de gelo, literalmente, porque a gente fala que é loucura, porque realmente é um processo longo para o corpo, para o organismo encontrar o ponto de equilíbrio, porque aí vai baixar toda a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Então, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, né, assim, de uma hora para outra. Então, houve todo um preparo. Eu acho interessante a Fran falar dos processos, porque cai muito no que a Brenda estava partilhando sobre a questão do encontrar aquilo que você gosta. Às vezes a gente pensa em atividade física e você vai logo de cara pensando no crossfit, porque tá em alta hoje em dia o crossfit. Né, tá em alta um funcional, mas você já pensa lá naquele povo topzera que já tá avançado, E né? é frustrante, cara. É frustrante. Você chega na academia e dá vontade de voltar correndo para casa. Porém, agora nesse tempo de pandemia, a gente está falando de muita disponibilidade. A internet é um meio, assim, que já vinha crescendo e que explodiu, porque nesse tempo é o que você tem. E quando você fala de atividade física, você encontra de tudo. Então, você encontra treino HIIT puxado para quem já pratica, mas você encontra uma zumba para quem gosta de dançar, um exercício localizado. Eu não gosto de alongamento, Simone, porque geralmente alongamento é dolorido. Então, eu preciso fazer, mas eu não quero fazer só alongamento. Eu tenho as localizadas, né? Poxa, eu quero ganhar massa muscular. Eu vou fazer as localizadas. Eu preciso melhorar a minha frequência respiratória. Eu tenho muita falta de ar. Eu não preciso fazer um treino HIIT, que é aquele puxado de 1 minuto de descanso e 3 malhando, 1 de descanso e 3 malhando. Mas eu posso pegar um funcional para iniciante, onde ele vai ter todo um preparo cardíaco antes e uns minutinhos depois de localizado e uns minutinhos mais cardíacos, de treino cardíaco de novo, e no final alongamento. Então eu encontro muita coisa, né? E tem gente que não gosta de treinar, mas que ama dançar. E aí a gente tem, né? As lutas que são, eu não vou me lembrar agora, não é minha área, né? Que é uma dança, mas coreografada com luta. A gente tem a própria Zumba, que está muito em alta. Então, existem muitas opções para que a gente possa dar esse passo de sair do sedentarismo. E uma coisa puxa a outra, né? Porque se você gera esse bem-estar no corpo, aquilo que a gente dizia, você tem maior condições de tomar decisões na sua vida depois, né? Na questão afetiva, em todos os sentidos, na questão afetiva, relacionamento, amizade, porque a gente consegue ter mais clareza da situação quando a gente não está com a mente já fadigada naquele assunto, quando a gente não... Porque se você fica, né, com foco só naquilo, chega um ponto que parece que você não tem mais nenhum tipo de solução. Então, quando você sai, tira um pouco... E às vezes a gente não consegue tirar a mente em si, mas uma atividade pode te gerar esse bem-estar a ponto de você não ter essa fadiga mental, vamos dizer assim, né? E te auxiliar também nisso. Então... E, gente, até vida de oração é assim, né? Quem nunca nessa pandemia tá tão assim, estafado, que até para rezar tá difícil, né? Às vezes você para ali, você fala, não vou dar conta. Quantas vezes, assim... E mesmo trabalhando com isso, às vezes a gente não quer mesmo, a gente está numa estafa na pandemia que você não quer fazer nada, a sensação que você tem é de uma exaustão mesmo não tendo feito, entre aspas, nada assim, né? Porque a vida se tornou muito mais corrida nesse parar dentro de casa. Então, eu acredito que diante dessas escolhas que a gente vai fazendo de
poxa, eu vou dar esse passinho aqui, vou começar. A gente brincou agora com esse vídeo da Dilma, né? E realmente, gente, eu sou testemunha, é verdade. A Fran dançou ele antes da live. Inclusive, eu disse que ia fazer os making off dela, sabe? Tudo assim, por trás das câmeras, porque é maravilhoso, inclusive. Deixo aqui para vocês essa dica de um dia pedir para ela gravar e mostrar. Ela dançou, gente. Mas aí você vai entendendo o que a música gera. Ela te tira de um estado e te leva para outro. Então, ela estava realmente exausta e estava assim, não só no sentido físico, né? Mas aquele dia havia sido puxado mesmo, mentalmente, emocionalmente. E parece uma coisa boba, a gente viu o vídeo ali, mas rir, né? O fato de dançar, o fato de se mover, é aquilo que a gente falava, vai liberando. Eu não só tenho uma liberação dos hormônios que me beneficiam, como eu também tenho uma queima, vamos dizer assim, né? O corpo, ele expulsa aqueles que estão gerando mal-estar. Então, o movimento que acontece mutualmente ali e que te tira de um estado e te leva para outro. Pós dançar Dilma, ela foi plena para a live. Então, esse, assim, se eu puder dar um conselho, eu digo, funciona, gente. Dilma é uma cantora muito famosa, que eu sou fã, e aí eu canto as músicas dela antes da live. Foi ótimo. Antes das lives, antes da vida. E aí, meninas, Carol, Dea, alguma coisa a comentar? Sim, queria primeiro, assim, partilhando, porque realmente esse tempo de pandemia, a gente em casa acabou realmente se dando conta da necessidade da qualidade de vida. A gente falou lá nos episódios passados da questão da alimentação, e também a atividade física acabou sendo uma rotina aqui em casa. E como fez muita diferença, não só na questão, né, física, né, de emagrecimento, né, que a gente vai percebendo e tudo mais, mas realmente, né, na nossa cabeça também tem reajustado para mim, né, por exemplo, que eu estou 24 horas com as crianças, né, e com aquela tensão, aquela correria. Imagina a correria dentro de casa com 3 crianças, né? Então, acaba criando, porque aqui a gente acaba não tendo assim um momento nosso, sabe? Um momento individual, né? Então, o fato de sair, né? Ir logo ali na academia, né? Porque aqui no condomínio tem. Então, só a questão de sair um pouco, né? E ir em direção à academia e ter um momento de autocuidado em vista também de cuidar do outro, né? Porque se cuidar fisicamente é também cuidar do outro, né? Porque ninguém merece uma pessoa estressada dentro de casa, né? E o exercício físico, né? O cuidado físico também te ajuda a te cuidar, né? Cuidar tua mente, cuidar dos teus hormônios, exatamente isso que a Simone vinha falando. E também queria, né, partilhar e também, né, ver contigo, Simone, como é essa questão também, que não é só o fato de ir atrás, né, do exercício, né, de não, tem que ir lá fazer, tem que fazer, mas também a questão do repouso, né, de saber como o tempo também de respeitar o corpo na hora de parar, né, porque às vezes a gente fica naquela ânsia, né, de meu Deus, tem que fazer exercício todo dia, nossa, tem que fazer isso aqui, tem que, né, e isso também acaba gerando um estresse, né, um estresse físico, então também saber a hora de parar, né, parar não a ponto de parar de vez, né, mas de descansar o corpo para para a próxima série, né, para a próxima aula, para também, como diz, não chegar lá assim, né, faz, e aí o corpo entra em staff e tu não faz mais, né. Eu acho que assim, ó, nessa questão a gente vai até entrando em posso dizer, duas vias que hoje a gente vai vendo ser quebradas, assim, né? Antigamente a gente falava de atividade física e se criou um rótulo, porque é o que o mundo hoje apresenta muito, essa questão de cultuar o corpo, né? Então é como se a minha meta com a atividade física fosse só porque eu quero atingir aquele corpo perfeito, aquela musculatura idealizada, não como uma via de
de algo que me faça não só me sentir bem, mas como uma questão de saúde, por exemplo, preventiva ou reabilitativa. Então, quando a gente vai tomando esse assunto agora neste tempo, como você dizia, né, saber a hora de parar, de dar o descanso para o corpo, por que eu estou falando dessa questão do rótulo? Porque o que faz com que a gente, às vezes, de forma até inconsciente, entre nessa gana de não ter uma parada, é porque a gente não quer se superar, mas a gente, assim, a cada dia, mas a gente começa a fazer comparativos com o outro, né? Com aquilo que o mundo em si, como internet, televisão, aqueles padrões que a sociedade vão implantando até de forma inconsciente na nossa rotina. Então, quando eu vejo, eu não respeito o feedback, o limite do meu corpo. E aí entra naquilo que a gente falava de querer já começar lá em cima, de querer se frustrar por não ver o resultado chegar no amanhã. A gente está falando de uma atividade física em questão de resultado visível no corpo a médio e longo prazo, nunca a curto prazo. E aí, de maneira, como eu disse, às vezes consciente, às vezes inconsciente, eu começo a buscar isso de uma maneira assim, sem freio. E aí é onde acontece não só as frustrações, como as lesões. Normalmente, quando a gente vem de um tempo sem realizar nenhum tipo de atividade, até, por exemplo, uma caminhada, a gente indica sempre o quê? Começa com 15 minutos, 20 minutos, depois você vai aumentando esse tempo. Poxa, eu comecei a treinar. Até o Pilates, né? As pessoas acham que o Pilates é uma coisa assim, parada. Ele, na verdade, o Pilates não é uma coisa parada, ele é uma coisa que é um processo tão gradual, porque você, para começar a fazer atividade de maneira correta, por exemplo, precisa treinar a respiração, que é uma base do Pilates. Nós respiramos de maneira incorreta durante todo o dia. A gente respira com os músculos artificiais e não, por exemplo, com o diafragma, né? Quem canta, por exemplo, precisa utilizar muito o diafragma. E aí você vai vendo, por exemplo, uma pessoa quando vai fazer aula vocal, né? Qual é a grande dificuldade dela? Justamente conseguir ter esse domínio do diafragma, porque ela está tão habituada a respirar com os músculos acessórios. Então, todas essas questões, elas vão entrando. E aí a gente começa a trabalhar já também a questão do emocional, né? A ansiedade que gera. Porque às vezes a gente coloca metas lá em cima. Então, acho que tudo isso é importante. Você ter na sua cabeça que você não precisa ser parecido com ninguém, porque você não foi feito para ser parecido com ninguém. Você foi feito para ser você. E a partir daí, criar metas a médio e longo prazo. Você pode ter metas a curto prazo. Qual é a sua meta a curto prazo? Poxa, eu geralmente tenho uma dor que é muito desconfortável na região lombar. Poxa, quando eu começar a mobilizar, né, Fran? Quando eu começar a alongar, quando eu começar a fazer o movimento, eu digo sempre assim, ó, a curto prazo, o que a gente vai tratar? O seu sintoma, não a causa dele. Mas a médio e longo prazo, a gente vai tratar a causa. E uma coisa que eu sempre pergunto para os meus pacientes, para os meus alunos, é qual é o seu objetivo? Porque eu faço uma avaliação, por exemplo, você chega para fazer Pilates comigo. E aí eu vou fazer uma avaliação física, eu vou ver o que você precisa. Mas além do que você precisa, você como pessoa, o que você deseja alcançar com essa atividade? Qual é o seu desejo com essa atividade? Às vezes é a perda de peso, às vezes é a perda de medida, porque são coisas diferentes. Às vezes é simplesmente não sentir a dor, enfim. Então, isso também motiva a pessoa. Então, eu acho que o princípio de tudo é isso. Eu vou começar porque me faz bem, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. A partir daí, a minha meta inicial é sempre aquela de tratar o sintoma. Eu quero me sentir bem, porque eu vou para lá e eu converso com as pessoas, porque eu me decidi por fazer uma atividade e antes eu estava muito parado, então eu começo a ter um bem-estar naquilo que eu estou fazendo, naquilo que na minha rotina que vai mudando. E aí a médio e longo prazo eu vou criando metas. Então assim, eu não, ou eu treino todos os dias, um tempo curto, ou mais indicado é um treino de repente de meia hora, 40 minutos, uma hora, dia sim, dia não, porque eu deixo essa musculatura descansar, vamos dizer assim. Você vai para academia, você fica todo dolorido, né? Então, por que que fica? E por que você ganha massa magra? Porque você causa micro rupturas nesse músculo. E quando ele regenera, então, né, automaticamente você cria fibras mais resistentes. Então, todos esses processos são pequenos processos inflamatórios que não comprometem, que são benéficos, mas que precisa do repouso. Então, eu acho que isso muda de pessoa para pessoa.
Então, essa troca com o profissional, ou, ai, Simone, eu tô fazendo de casa, eu não tenho isso. Então, respeita o feedback do seu corpo. Eu fiz, eu tô dolorido, hoje eu vou descansar, amanhã eu retomo. Não paro, eu retomo. Eu sempre digo assim, eu tenho alunos que amam fazer prancha, por exemplo. Você não começa a fazer em 1 minuto, todo dia, você não aguenta. Mas você começa com 15 segundos, até você chegar num minuto, entendeu? Então, é tudo um processo. Vou botar aqui a foto da prancha. Eu só queria dizer que esses alunos da Simone que gostam de fazer prancha, eles não são normais. Eu ia dizer a mesma coisa. Gente, aqueles 15 segundos da prancha que você já sai assim, ó, se tremene. Não. É aquela prova da relatividade do tempo. Olha, pensa, 1 minuto nessa posição é uma eternidade. Exatamente. Exatamente. Deus Sim. me defenderá. E assim, olha essa prancha aqui. A lateral, olha que linda. Pleniane. Linda. Sem comentários para essa prancha lateral. Eu não consigo nem me equilibrar para chegar lá, entendeu? Não, eu já ia me sentir uma pata manca, assim, não tem jeito. Né? Mas assim, né? Muito bom. É que ele é um exercício bem Gente. completo, gente. Para resultado, assim, ele é muito bom. Diga, Carolzinha. Eu achei muito legal quando ela falava sobre a questão da respiração, assim. Porque a respiração, ela influencia até mesmo na postura, né? É muito... Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande com a minha postura, né? E isso causa dores nas minhas costas, assim, terríveis, né? Às vezes eu tô pegando as crianças no colo e vejo, meu Deus, como a minha postura é errada, né? E não necessariamente eu precisaria estar assim. Eu vou prestando atenção na minha respiração, né? Eu tenho pesquisado, então tem aquela barriga assim, né? E aí eu fui pesquisando, estudando, tal, eu tava vendo aqui, né? Que ele é uma forma de... São exercícios e vinculado a uma boa alimentação que vão... E a respiração também, né? Exercícios respiratórios que vão auxiliando no fechamento do músculo abdominal, né? E eu achei, meu Deus, tipo assim, isso é pra mim, né? Porque, na verdade, eu sou muito preguiçosa para fazer exercício, assim, né? Eu não crio um hábito para fazer exercício. Já tentei várias vezes, eu não consigo criar esse hábito. Eu digo, e para mim, eu acho que esse seria o ideal, assim, né? Vai, assim, no que tu ia falando sobre a questão da gente se conhecer e ver o que é o ideal para a gente, né? O exercício ideal para aquilo que a gente realmente precisa, né? Vem tudo também com a questão do autoconhecimento, né? Que às vezes a gente vai buscando padrões, como tu ia falando, e realmente a gente não vai se encaixar nesses padrões, né? Se tu pudesse falar um pouquinho mais assim, da LPF para a gente se aprofundar, assim, né? Porque eu achei muito interessante esses exercícios. Pronto, assim, é algo que a gente sempre indica para a pessoa ir treinando essa respiração em casa, é o velho exercício do livro, não tem como fugir muito, porque uma coisa é você estar com um profissional e a gente conseguir estar auxiliando, né? Ali, estar junto, porque a gente tem toda uma musculatura abdominal, intercostais, que precisam fazer esse movimento. Mas de uma forma bem simples, em casa, por exemplo, né? O fato de você deitar num lugar que seja firme, né? A gente indica geralmente o chão, assim, né? Não pode ser cama, porque não favorece, e porque você não tem uma estabilidade para sua coluna, você precisa estar com a coluna toda estabilizada no chão. Então, né, deitar no chão com a barriga para cima, colocar um livrinho lá em cima do abdômen. E você vai fazer aquela respiração que você faz o livro subir e o livro descer. E sempre manter os ombros relaxados, porque isso vai fazer com que... A gente fala muito, às vezes, assim, quando vai ensinar a pessoa a respirar, como se você fosse realmente encher um copo, né? Você não enche ele na superfície já, você enche de baixo para cima. Então, tentar relaxar o máximo possível os ombros e realizar esse movimento abdominal. E por que o livro? Porque nós somos muito visuais.
aquilo talvez que você escute, você até se lembre ali de maneira meio, né, uma hora ou outra. Você disse sobre criar hábitos, né? Essa coisa de você visualizar é algo que te auxilia muito nessa questão do criar hábitos, do ter metas, né? Aquilo vai ficando de maneira não só consciente, mas inconsciente também, como uma necessidade. E aí esse trabalho respiratório vai fazendo com que a gente não tenha só uma memória, como posso dizer assim, ligada a uma parte do cérebro, mas nós temos também a memória muscular, que a gente quase não fala, né? Mas quando você cria uma memória muscular, um treino, quando você treina aquela musculatura, ele vai aprendendo qual é a maneira certa de executar aquele movimento. Por exemplo, quando a gente fala de uma atividade física, e aí por isso a respiração é a base de tudo, porque a partir da respiração é que eu vou ter o recrutamento certo das fibras corretas na hora de realizar, por exemplo, um movimento de força, para que eu tenha melhor desempenho de força sem nenhum tipo de lesão estrutural, falando, por exemplo, de coluna. Então, a respiração ela vai ser sempre a base de tudo. E quando você gera isso no músculo, você não precisa ficar pensando, agora eu vou ter que respirar, encher. Nossa, não pode ser aqui em cima, tem que ser lá a barriga primeiro, meu abdômen tem. Não. Quando você vai fazendo esse exercício, o seu corpo vai ganhando essa memória muscular. E o fato de você visualizar o livro, né? Esse movimento do livro vai te fazendo ter segurança de que você está fazendo o exercício da maneira correta. E não ficar ali tenso, porque se você ficar tenso, será que eu estou respirando certo? Será que eu estou pelo abdômen? Será que eu estou... Você não desliga, na verdade você está com o olhar naquilo, mas você não está concentrado naquilo que está executando. E, gente, para qualquer tipo de atividade física, não importa quantas vezes você vai repetir aquilo simplesmente, mas a maneira como você está repetindo aquilo é que vai te dar o resultado ou não. Depois a quantidade. Então, você precisa fazer várias vezes, porém, a gente sempre utiliza o termo de maneira consciente. Eu preciso pensar no movimento que eu estou executando. Se você faz isso com a respiração, todos os outros exercícios vão assim, ocorrer isso de forma natural. Se você não faz isso com a respiração, você não vai ter um bom exercício, seja respiratório, seja de frequência cardíaca, força, flexibilidade, não adianta, porque o movimento tem que estar associado com a respiração. Você falava da questão da postura, né? E a gente usa para tudo. E uma vez que você trabalha, por que quando eu trabalho a questão da respiração, melhora a minha postura? Porque eu estou falando que eu preciso estar com a coluna na posição fisiológica correta, os meus intercostais, que é a parte do tronco, né, a estrutura do tronco, que é onde me põe de bípede em pé, ela tem que estar, por isso a gente estabiliza no chão para fazer os treinos, né? Ela precisa estar na posição correta para realizar o movimento de forma harmônica e ter essa respiração eficiente. Consequentemente, você está ensinando o seu corpo a ficar daquela forma. E não mais, por exemplo, como eu tô, que eu tô toda curvada, eu tô apoiada com os pés num banquinho, né? Porque eu sou alta, sou alta. Então, eu tô fazendo um movimento de flexão. Mas quando eu faço um movimento de flexão, é que vocês não conseguem ver. Mas a minha perna tá em posições que são fisiologicamente corretas, vamos dizer assim. Então, apesar de eu estar com os ombros lá para frente, então eu tô com a minha coluna numa posição que se você colocasse a gente usa sempre uma madeirinha, né? Um cabinho de vassoura. Então, você pega desde lá de cima da cabeça até o tronco lá embaixo, é uma reta, né? Meus joelhos são flexionados praticamente um pouquinho mais de 90 graus. Então, tudo isso vai beneficiando. Tudo ela vai levantar para... Eu vou levantar. Pronto. Começa a chover. Ai, gente, choveu. Então, tudo isso vai beneficiando. E quando a gente faz esses exercícios respiratórios, né, estabilizando a coluna, então eu vou ensinando a minha coluna. É assim que você precisa ficar. O músculo, é assim que você precisa ser recrutado. Né? Então, assim, eu vou criando essa consciência corporal. Às vezes a gente fala de consciência corporal, não sabe o que é. Então, é exatamente isso. Eu vou ensinando o meu corpo que ele vá agindo de maneira fisiológica, automaticamente, sem eu precisar estar pensando que eu estou respirando da maneira correta, por exemplo, para ter uma boa postura. Isso vai ser natural, mas precisa criar o hábito de treinar. E aí o hábito é aquilo que a gente falava. É que nem oração, gente. Se a gente não coloca lá um relógio, não se determina por um horário, ela não acontece. Com vontade e sem vontade, né? Então, os treinos, eles funcionam assim também.
você vai falhar. E aí nunca pode ser que nem a dieta, que a gente fala assim, já que eu falhei, então deixa para semana que vem. Tem que ser, eu falhei hoje, eu vou fazer amanhã. E essa luta, depois que você consegue uns 15 a 20 dias sem falhar, aí você pode dizer que você criou um hábito. E é assim, gente, até a gente que trabalha com isso, olha, eu faço muito pós-operatório, fazia, né? Agora eu tô aqui em São Caetano, me mudei, mas até um mês atrás, onde eu estava morando, eu já tinha muito cliente de pós-operatório, mas eu sempre trabalhei, por exemplo, nesses 13 anos também com Pilates, eu gosto muito da prática. E dizer para vocês que todos os dias eu tinha vontade de fazer, ou que todos os dias eu quero treinar, ou que eu não falho, tipo, nunca fiquei uma semana sem fazer nada e ter que, meu Deus, recomeçar tudo de novo. Mas a nossa vida é essa, né? Os recomeços, eles existem para trazer novas fases, não importa o que você está vivendo, né? Eu acho que isso é algo que precisa nos acompanhar, porque faz toda a diferença na nossa vida. Tô bem acompanhada ou não tô? Tô, tá, meus queridos? Então, fica a dica aí para você que quer ter mais qualidade de vida e, consequentemente, mais autoestima. De repente, criar aí um novo hábito e buscar essa qualidade de vida, buscar essa autoestima. Todo mundo merece, gente. Ninguém merece ficar se lamentando por alguma coisa que está acontecendo na sua vida, deixa esse negócio de lado e foca em outra coisa. Porque não vai adiantar nada. Tá bom, meu bem? Olha só. Fechamos o episódio de hoje com a Simone. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Eu nem perguntei isso, mas nós estamos aqui já estouradíssimos no nosso tempo. Depois dessa frase do recomeço, não tem nem porquê. É aquele rolê, né? Vida que segue, baile que toca, e é isso aí. É isso aí. Não, e é aquela coisa, eu ia comentar a questão de preferência, né, de exercício. Eu, por exemplo, eu tenho paixão por exercício aeróbico de dançar. Dançar. Eu sou do tempo que não era zumba, era eurosamba. Era o samba. Conheço. Quebra tudo, minha filha, mas era bom que assim, Aerosamba. era só mulherada, né? Sim. A gente dançava, conhecia todas as coreografias do El Che, do Axé da época. Da vida. Mas, enfim, a endorfina tava lá em cima. Entendo. Né? Entendeu? E tem um monte de vídeo no YouTube, né? Que aí tu bota, tira o sofá da sala, tá na bed, bota todo o volume e manda ver. Isso mesmo. Próximo episódio, acho que a gente pode continuar até falando um pouco sobre esse tema. E eu quero agradecer muito você que é nosso ouvinte, que curte, que compartilha, que segue a gente no Instagram, que agora tem que falar tudo certinho, né? Depois que me falou YouTube, Instagram, Spotify, estamos lá também. Então, você que nos segue, que nos compartilha, olha que coisa maravilhosa, que nos curte, que nos indica. Você é uma coisinha assim, ó, especial, maravilhoso. E até o próximo episódio, onde eu creio, em nome de Jesus, que teremos Paola, porque Paola caiu no meio do caminho, não conseguiu ficar de pé. Será que ela tem que trabalhar a respiração? Precisa de uma fisioterapeuta. Tem que exportar lá para Balneário Camboriú. E voltamos na próxima quarta-feira, que a gente meio que mudou de dia, né? Não era terça, agora é quarta. Voltamos na próxima quarta-feira, daqui a 2 semanas, a gente volta com mais After Podcast. Um beijo no coração. Deus abençoe, meu filho. Tchau, gente. Vira a gente, meu querido. Beijo. Até semana que vem. Outra semana. Quarta-feira. Outra semana.